Emanuel, vem aqui, por favor. O nosso querido Tiago vai apresentar você aqui. Gente, esse aqui é o Emanuel. Eu tive o privilégio de conhecer lá em Lisboa. Olha como é que é. Eu não ia em Lisboa quando. Aí o Graça, não, vamos buscar um menino no aeroporto, você conhece. Eu fui de gaiato para dirigir o carro. Conheci, eu fui em Lisboa, tive o privilégio de ir lá um dia. E ele, com um coração muito generoso, fez um tour com a gente lá, muito bom. Comeu o pastelzinho de Belém, maravilhoso. Não tem nada a ver com o Rabibos. E por cristocidência, jesuscidência, Marielle fez o favor de esquecer a máquina fotográfica no carro do Gladstone lá. Aí o Gladstone falou assim, ó, o Emanuel e a Kate estão em Araxá visitando os parentes dele no começo do ano, ela vai levar para vocês. Eu falei, beleza. Aí ele falou assim, não, eu vou passar em Uberlândia e deixo para vocês. Eu, Alan, tem um cara que vai dar uma palavra pra gente aqui. Olha que você vê. Eu não ia para Lisboa, não ia conhecer ele, conhecia, mas ele esqueceu a máquina. Hoje ele está aqui para abençoar a gente. E ele falou uma coisa, eu vou puxar uma sardinha aqui. Lá, quando a gente estava conversando, que eu não esqueço, fez todo sentido para mim, mas também. Eu falei, nossa, vou largar a família, vou largar tudo, essa convivência, é bom demais largar isso aqui, para vir embora para a missão, né? Ele falou assim, Tiagão, missionário larga o pior para viver o melhor, que é a vontade de Deus. Então aquilo ali entrou no meu coração, até ela está chorando. Entrou no meu coração de uma forma muito, de a vida do cara, ele vai contar um pouco. A Kate, a Ana Beatriz lá, ó, tá dormindo. São Jocumeiros. Depois você conversa, vocês vão conhecer uma galera aí do CCL, eles conhecem todos os Jocumeiros. E ele vai se falar melhor um pouco sobre ele, mas é isso aí, é o cara de Deus para vocês. Te abençoe, Manuel. Amém, tudo bom? Pois é, nós é mineiro, eu sou lá de Três Corações. Eu te falei também. Ia chegar na hora. Eu falei. Família Santana. Bem, Santa Coisa. Da terra do Pelé, né? Terra do Pelé. Pois é. Então, prazer, viu, gente? Privilégio estar aqui com vocês, conhecendo essa família maravilhosa, né? Família aqui, o Tiagão, a Marielle. E tudo tem propósito, né? Nada é em vão. Às vezes as coisas acontecem de ruim na nossa vida, assim, situações incompreensíveis, às vezes a gente tenta colocar a culpa até no capeta, no ferpa, né? Mas às vezes ele não tem nem culpa. Isso é mais forte. Esse é bom. Eu aprendi com o padre Léo há muito tempo atrás, eu uso de vez em quando, né? Tem encardido, né? Encardido. Agora o ferpa, rapaz, ferpa tá certinho pra ele também. O cara Porque nós vivemos numa sociedade, né, funcional, só presta o que funciona. Se a minha família não presta, é muito comum ir embora trocar de família, né? Ô Manuel, você pode usar o microfone que a chuva Pode falar. Então, se a minha esposa não presta, é muito comum ir embora trocar de esposa, né? Se aquela situação está dando errado, com muita facilidade nós desistimos. Sendo que, na verdade, tudo na vida existe propósito. Então, tudo existe um propósito de Deus, nada em vão. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, louvo a Deus mesmo pela vida do Tiago, né, e da Marielle, que não caiu lá de paraquedas, não. Amém. E nós estamos aqui como família para compartilhar um pouquinho mais, né, da palavra de Deus, aprender uns com os outros. Obrigado, pastor Alano, pastor nos receber também. Confiar, né? Não saber o que é esse doido aqui na frente. Mas amém. Nós estamos aqui pela graça mesmo, nós somos seres humanos, pecador, né, limitados, mas o Senhor vai nos dar condição, né? Cada dia vai derramando um pouquinho da sua graça, para a gente continuar a boa obra que Ele começou em nós, né? E nós cremos que Ele é fiel para concluir aquilo que Ele começou com excelência.
Na verdade, nós que fechamos. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A única coisa que pode fechar somos nós mesmos. Porque nenhum inimigo tem essa autoridade. Mas nós, infelizmente, não podemos fechar. Porque a única coisa que nós temos e Deus não tem. Quem sabe o que é? Você tem e Deus não tem. A chave do nosso coração. Exatamente. A nossa vontade. Por isso Deus ele respeita. Então, quando nós entregamos ela e depositamos, o Senhor conduzir. Por isso que a Arca de Noé foi construída por uma pessoa que não sabia nada, né? De navio, cara. O cara não tinha nenhuma estrutura, não tinha conhecimento, não tinha nada. Mas por que a Arca de Noé não afundou? Porque não foi conduzido por Noé, não tinha leme. Foi conduzido por Deus. Então, quando o nosso ministério, a nossa vida, né, o nosso casamento, enfim, tudo é conduzido por Deus, a glória vem. Mas quando a gente assume o controle, pode esperar que o barco afunda, né? Uma hora ou outra afunda. Então, eu louvo a Deus mesmo por tudo isso que Deus tem feito em nós, através de nós. Como o pastor o Tiago apresentou, sua esposa da Kate, nós estamos casados. Nós estamos casados há quantos anos, amor? 6 anos. Não, para com isso, cara. Não complica não. É agosto, é agosto. 17, não? E nós estamos ali em Portugal já há 5 anos. A gente foi para lá em dia 28 de janeiro de 2010. Olha, estou bom na data. E ali a gente teve. Eu não posso ter filho, né? Consequência de pecado. Daí o meu canal ficou obstruído, mas no tempo certo, propício de Deus. Porque a gente estava tentando aqui no Brasil, antes de ir para Portugal, né, para engravidar. Mas aí o que acontece? Eu já sabia do meu problema e eu casei com a Kate e já falei para ela, eu não posso ter filho não. Por causa disso. A pessoa que era brincadeira. E aí o que acontece? Foi verdade mesmo. Mas no tempo certinho, propício de Deus, a gente foi para Portugal e ali existe um tratamento de fertilidade de graça, 0,800. Então, no tempo certo, no lugar certo, Deus nos abençoou com esse tratamento, né? E a gente fez. Hoje a Ana Beatriz está aí, ó, com 7 meses, literalmente fruto da fidelidade de Deus, da bondade de Deus. Eu costumo dizer que Deus, ele não ama, né? Deus, ele é o próprio amor. Então, ele nos constrange com esse amor. Às vezes não, todos os dias. Ele não exige uma condição, por isso que ele é incondicional. Ele ama. Então, muito bom estar aqui com vocês. A gente está ali em Portugal. Domingo eu vou estar falando mais, né, sobre aquela nação, sobre, enfim, a Europa. Hoje a Europa é um dos maiores campos missionários do planeta. A Europa hoje é considerado o segundo maior campo missionário do planeta. Pregar para uma pessoa que às vezes não tem nada, não vou falar que é muito fácil, mas você vai pregar para um europeu que tem tudo, entre aspas, é só a graça do Cordeiro. Ali, tudo que você faz é médio para longo prazo, né? Então a gente investe muito no relacionamento e a gente se envolve muito como base com a igreja local, dando assistência, né? Juntos também, trabalhando juntos como família, em prol do reino de Deus, né? Nós estamos aqui para estabelecer o reino de Deus. Jesus, João Batista, ele veio, anunciou, Jesus manifestou, nós estamos aqui para estabelecer essa missão, né, como igreja. E eu queria convidar vocês para abrir ali no livro de Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 11. Efésios capítulo 1, versículo 11. Então hoje, eu vou explicar isso mais detalhado. Hoje a nossa visão como base é ponte para todas as nações. Então todos os ministérios da base que é desenvolvido tem por finalidade trabalhar com todas as nações, principalmente o continente europeu e asiático, né? Na Ásia. Então, hoje virou febre lá na base. Qualquer escola que é desenvolvida ali é ser móvel, né? Então a gente se movimenta bastante. Por isso nós já estamos aqui 2 meses, né, amor? Nós estamos rodando igual notícia ruim, viu? Não para. Aí chega no final,
visitando amigos, familiares, mas isso está no nosso DNA. Foi essa visão que Deus nos deu, de acordo com aquilo que a gente se identifica, ama e gosta, né? Então, para nós, como base, a nossa visão é ser ponte para todas as nações, em todas as direções, para todos os lugares. Então, hoje nós temos a ETED, mas não é uma ETED normal, não é a ETED convencional, é a ETED móvel, né? A nossa meta, a primeira escola foi em 2014, foram 3 nações. Essa agora de março, um período de 5 meses, nós vamos movimentar em 5 nações, tanto teórico como prático. A gente sempre está em movimento. A terceira escola, a nossa meta é 8 nações, a quarta 10, e aí vai. Eu já estava falando para o Thiago, e depois dessa escola eu vou comprar um trailer, 2 trailers, né? Cada trailer com 6 camas, e aí vai ser literalmente mesmo, sem destino, não, com destino, né? Mas sempre em movimento. Então, essa próxima escola ela vai começar dia 2 de março, vai até dia 6 de agosto, e a gente vai começar em Portugal, Espanha, França, Nepal e Índia, né? O prático vai ser Nepal e Índia, e o teórico vai acontecer em Portugal, Espanha e Paris, França, né? Então, o objetivo dessa escola, além de levar o aluno a desenvolver um relacionamento ativo com Deus, ouvir a voz de Deus, renúncia, né, destrancar os dons ministeriais e o despertar para a chamada de Deus, o nosso objetivo para essa escola é promover para o aluno uma experiência maior a nível transcultural, né? Então nós não estamos centrados só em Portugal, nossa base é Portugal, nossa prioridade lógica é Portugal, mas o nosso objetivo maior é 2 continentes, Europa e Ásia. Então o aluno ele vai ter essa experiência, né, nessas 5 nações durante essa escola, e a nossa oração é para que ele se identifique entre essas 5 nações, Deus fale com ele, né, ou outras nações, enfim. Nosso objetivo é passar para ele, né, a realidade do campo missionário, europeu e asiático. Então, depois dessa escola, nós temos a escola de férias, que é um mês, né? A escola de missões de férias, que é a partir dos 14 anos, que vai ser em Lisboa e Barcelona. Aí, após essa escola de férias, quem lidera essa escola, gente, esse é o nosso objetivo também como base. Além de ser ponte, é ser o trampolim na vida do jovem. Nós estamos investindo nessa geração. Estava falando com o Thiago. Quando o pessoal saiu do Egito ali, né, primeira geração, tudo quanto é tipo de dificuldade que eles passaram no deserto, a referência deles era Faraó. Eles questionavam Deus, murmuravam, contavam, que está faltando comida. Porque lá eles eram escravos, mas não faltava comida não. Então sempre lembrando de Faraó. Deus podia muito bem fazer um traslado, né? Pegar eles e jogar logo na terra prometida. Mas se Deus fizesse assim, eles iam acabar com tudo que era deles por direito. Então era necessário o tempo de transformação, o tempo no deserto. Então essa primeira geração não entendeu. Por isso eu costumo dizer, só desfruta quem entende. Então eles não entenderam. E Deus levanta outra geração. Eles morreram no meio do caminho. Deus levanta outra geração, mas passaram pelos mesmos problemas. Mas a referência dessa geração, diante dos problemas, era Deus. Então, independente do que eles passavam, eles lembravam primeiramente, não de Faraó, mas de Deus. Então nós temos entendido isso também, e nós temos investido muito nessa geração das crianças, dos jovens, dos adolescentes, né? E nós, como base, esse é o nosso objetivo, é liberar esses meninos, essa geração, para o novo de Deus, para aquilo que Deus tem para a vida deles. Então hoje quem lidera essa escola é uma menina de 18 anos. É uma menina que tem uma história meio assim, mas a convicção dela determinou, né? A convicção determinou o sucesso dela em Deus, no sentido daquilo que Deus estava determinando para ela, estabelecendo como propósito. Ela foi para fazer essa última ETED, ela foi para o Madrid, foi deportada, uma menina, agora pensa comigo, uma menina de 18 anos, filha única, nunca saiu de casa, nunca teve uma experiência dessa, foi fazer uma ETED, e aí chega lá no aeroporto de Madrid, prende a menina 4 dias no aeroporto. Você vai ser deportado para o Brasil, você não vai passar e você vai ficar aqui 4 dias. Só tem voo daqui 4 dias.
Então essa menina entrou em desespero, agora a mãe e o pai nem se falam, né? E aí, humanamente pensando, falou, ela não volta mais, ela vai para o Brasil. Senhor, o que está acontecendo? Mas tudo existe um propósito. Então a convicção determinou o sucesso dela, diante daquilo que Deus tinha e tem para a vida dela. Ela voltou, e aí a gente telefonando todos os dias da Vale de Portugal, porque a gente não tem acesso quando ela é presa lá no serviço lá na alfândega, ninguém pode ter acesso. Então o único acesso que a gente tem é um telefone que tem aonde que eles podem fazer ligação. Então eu ligava 24 horas para lá, ministrando, acalmando, enfim, ligando para os pais, mas a mãe dela soube em desespero e falou, minha filha não volta mais. E aí as pessoas aqui, o ser humano tem essa tendência de espiritualizar. Ah, porque não era vontade de Deus, e porque lá, assim, papapá, e um tanto de coisa. E a gente orando e buscando o coração de Deus para entender tudo isso. E Deus confirmando que era para ela voltar. Eu falei, meu Deus, você me cuida. E realmente, ela foi, ela teve essa certeza junto com a gente, mais do que nós. A gente sempre aconselhava, você tem que ouvir Deus. Mais do que as cartas que a gente recebeu, você tem que receber de Deus essa confirmação. Então Deus ali durante na cadeia, eu falei, prega o evangelho, que tinha muito polipiano chileno. Prega o evangelho, não deixa de essa oportunidade desperdiçar, não. Então, diante desse tempo, foi um tempo que ela sempre fala, né? Um tempo único, foi um tempo maravilhoso dela parar e ouvir o coração de Deus. E realmente Deus falou para ela voltar. E aí, ela foi para o Brasil, a mãe não queria liberar, mas enfim. Deus não é incoerente, né? E Deus falou com a mãe dela, e aí ela não quis atrapalhar aquilo que Deus tinha para a vida dela. E ela ganhou uma passagem e foi direto para Lisboa. E ela fez a ETED dela e hoje ela está lá com a gente como obreira e ela está liderando essa escola de férias. Então a gente, como base, a gente quer liberar essa geração para aquilo que Deus tem para a vida deles, né? Então, após essa escola, a gente tem outro projeto que é o 2 Faz Férias para Missões. Esse projeto, o objetivo dele é mobilizar a igreja local, a igreja aqui do Brasil, né? Para ter uma experiência missionária lá no campo europeu. Então, são 15 dias de muita aventura com o Senhor. A gente vai começar em Portugal, Espanha e Marrocos, né? Então, o objetivo desse projeto é mobilizar, treinar, né? E enviar. Então, depois desse 2 Faz Férias, a gente vai ter a escola de estudos bíblicos, né? Que também é nova. Então, a gente vai rodar em lugares onde a Bíblia menciona. Essa é a primeira escola, né? Então, vai começar em Lisboa, depois a gente vai finalizar na Itália, em Roma, na Via Ótima, onde Paulo foi executado, enfim. Nosso objetivo é depois ir lá para a Grécia, Israel, as próximas escolas, né? Então, depois dessa são uma escola de 3 meses, é uma escola compacta, né, bíblica. A durabilidade só é de 3 meses. E depois dessa escola, nós vamos ter um seminário de aconselhamento, aí finalizamos, fechamos em 2015. Mas o nosso sonho é trazer uma escola de aconselhamento. Eu acredito, eu creio que se for a vontade de Deus, para 2016, 2017, essa escola está chegando. Esse é um pouquinho do nosso trabalho como base, né? Então, as ferramentas que a gente usa para essa visão é o treinamento, é mobilizar, treinar, né? E também a restauração. Então, são várias escolas voltadas para o treinamento, para a mobilização e para a restauração. E nós temos outras escolas simultâneas com essa, mas é escolas noturnas voltadas para a igreja local, né? Então, envia seminários que a gente desenvolve durante esse período para a igreja local. Enfim, durante nós estamos lá 5 anos e Deus, né, vai derramando graça e dando permissão para a gente, né, continuar na boa obra que Ele começou. Hoje eu e a Kate e a Heloísa, hoje na base funciona uma liderança tríplice. A Heloísa é responsável pela parte administrativa e eu sou responsável, juntamente com a Kate, pelos ministérios, operação, logística, essa coisa. E o pastor Salomão é o cabeça, né? É o nosso pastorzão, é o nosso paizão. Ele é o mentor. Então, o Salomão é o que fundou a base de Ocum Lisboa e já está ali mais de 22 anos. Brasileiro também? Brasileiro, baiano. Então,
muito feliz por tudo aquilo que Deus tem feito em nós e através de nós. E nós não somos um grupo específico, não, viu? Nós não somos. Por isso que eu costumo dizer, a felicidade, ela não é encontrada. Já começou, viu, gente? A felicidade, ela não é encontrada quando você procura felicidade. Você pode encontrar aí, mas vai ser momentâneo, vai ser passar rápido demais. Quando eu era envolvido com droga, eu nunca vi uma felicidade tão passageira e demoníaca, né? Que quase acabou com a minha vida. Mas enfim, então você não vai encontrar quando você procura ela. A felicidade é só encontrada de fato quando você encontra o verdadeiro sentido da vida. Aí sim, você vai ser a pessoa mais realizada do mundo. Porque eu costumo dizer, a vocação, ela é individual. Cada um tem sua vocação, mas o resultado dela tem que ser coletivo. O resultado daquilo que Deus te deu para você, e se você não descobriu, está dentro de você. Deus não está preocupado, nossa, e agora? Semana que vem eu vou ter que estabelecer algo novo, bom, como talento, potencial para a vida do ciclano. Já está estabelecido antes mesmo da sua mãe ter pensado em ter você. Já está escrito. Então, tudo isso, o resultado tem que ser coletivo, tem que abençoar os outros, não pode parar. Então, tudo que Deus derrama, dá para nós temos que dar continuidade. Por isso que eu costumo dizer que Deus não é um Deus de novo. Mas se Deus tiver... Às vezes a gente costuma dizer que Deus está levantando uma nova geração. Mas se Deus está levantando uma nova geração, é porque nós estamos falhando em transferir o bastão. Nós estamos falhando na nossa geração. Deus é um Deus de continuidade. Deus é um Deus de Abraão, Deus é um Deus de Isaac, Deus é um Deus de Jacó, e assim sucessivamente. Então tudo que Deus dá para você não pode parar em você. Porque de alguma forma tudo aquilo que a gente acumula é a parte que é podre, é a parte que não se aproveita. A gente tem que dar continuidade, a gente tem que repartir. E é isso que de fato que vai trazer realização para o seu coração e plenitude. Por isso que a gente costuma dizer, porque às vezes a leitura que as pessoas fazem do missionário que entendeu a chamada de Deus para dar tempo integral, é que a gente renunciou o melhor daqui fora para viver uma vida sacrificada na obra de Deus. Não precisa ser missionário tempo integral, não. Eu falo com toda a convicção, eu renunciei o pior. Mas o pior não é porque eu morava aqui fora, não. É porque eu não estava no centro do propósito. Então eu renunciei o pior para viver o melhor. E o melhor é você estar no centro da vontade de Deus. É no centro, né, do propósito de Deus. Esse é o melhor de Deus. É isso que de fato vai te preencher, vai trazer plenitude e realização para o seu coração. E você, aonde você estiver, você pode estar na Nigéria, em qualquer lugar do mundo, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Porque você entendeu, né, e você está fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. Então isso é tudo, né? Isso é tudo. Então às vezes a felicidade não está no adquirir e a felicidade não está no possuir, mas a felicidade está no quê? No realizar-se, no gerar, no compartilhar, no repartir, no dar, no doar-se, no ofertar-se. Então isso é tudo. É isso que preenche. Trabalhar só para comer é pecado. Trabalhar sem propósito é pecado. Está aqui nessa terra porque você não sabe o porquê é pecado. Porque tudo que não é fruto, tudo que de alguma forma não é fruto de fé é pecado. Então, gente, se eu trabalho só para garantir o dia de amanhã, eu estou duvidando do propósito de Deus. Eu estou duvidando que o futuro pertence a Deus. Eu estou duvidando da graça de Deus. Eu estou duvidando da fidelidade de Deus. Eu estou duvidando do Senhor. E estou fazendo do meu braço o meu próprio Deus. Estou fazendo do meu intelecto o meu próprio Deus. Então, se for para trabalhar só para comer, eu posso ser um passarinho, pronto, né? Não vou viver das frutinhas. Mas não, para nós existe um propósito, muito mais além daquilo que a gente pensa, né? Então, é pecado. E se tem uma coisa que tem amaldiçoado essa geração e corrompido as pessoas, né? São pessoas que estão trabalhando, fazendo qualquer tipo de coisa, sem propósito. São pessoas que estão fazendo qualquer tipo de coisa porque está fazendo para se garantir no amanhã. Isso é pecado, gente. Isso é muito feio, né? A mãe dizia isso para mim. Então o que acontece? Por isso que é muito importante a gente encontrar o verdadeiro sentido da vida, né, nas relações, em tudo. Porque nós não estamos aqui, gente, para ver uma vida de egoísmo, no sentido assim, eu estou aqui reunido só para saber se amanhã eu vou para o céu ou para o inferno. Não.
Pessoas com esse entendimento é gente que fura a fila, é gente que dá cotovelada, é gente interesseira, é gente que só pensa em si. Por quê? Porque lá no princípio Deus falou assim: olha, meu filho, Deus revelou uma palavra para o homem que revelava que é a missão. Então Deus falou assim: olha, tudo que você precisa eu vou te dar agora, é minha bênção. Eu te abençoo. Então agora você está liberado para frutificar, para multiplicar e para encher a terra com a minha glória. Então Deus revelou essa palavra para ele, que revelava o que? A nossa missão. Mas o diabo lá na frente revelou uma palavra, né, que distorceu tudo aquilo que Deus deu para o homem com propósito e perspectiva de vida. Falou assim: olha, você está nu, você está pelado, não olha para você, pensa em você, viva para você, empreenda, faça, alcance, viva e pense só em você, no seu benefício, nos seus interesses. Então isso faz parte da nossa natureza suja. Então, com muita facilidade, hoje a humanidade só pensa em si próprio e faz do seu ventre o seu próprio Deus. Então Deus falou: frutifica, meu filho, dá continuidade. O diabo lá na frente falou: a sua vida é para frutificar, a sua vida é para comer do fruto. Então coma, possua, empreenda, adquire. E por isso que a nossa humanidade está do jeito que está. Então, nós estamos aqui para pensar se amanhã a gente vai ou não. A gente vai. Nós somos cidadãos do céu. Nós somos representantes do céu. Nós já estamos no céu. Então, nós fomos chamados para quê? Para sermos transformadores de ambiente. Independente se eu sou missionário tempo integral ou não, eu tenho que entender o propósito de Deus. Por que eu tenho que entender o propósito de Deus? Porque o propósito ele vai te dar um norte, o propósito ele vai te dar direção, o propósito ele vai te trazer tranquilidade, o propósito ele vai falar com quem você anda, o propósito ele vai te falar com quem você conversa, o propósito vai fazer você deitar tranquilo, em paz, na sua cama. Por quê que o propósito protege? Porque estava lá Pedro, Tiago e João no barquinho e Jesus Cristo dormindo, tirando a paia. E aí estava vendo uma tempestade danada. Gente, a Bíblia diz que aqueles homens estavam apavorados. Aqueles caras eram profissionais da pesca. Agora você imagina que um profissional de uma pesca estava apavorado diante de uma tempestade, porque o negócio era tenebroso mesmo. E aí Jesus bem de boa, tirando uma paia, dormindo, né? E aí os homens vão lá diante daquela tempestade, a única solução é o mestre. Que acorda o mestre, eu costumo dizer que Jesus é muito cômico, né? Diante daquele turbulência, Jesus fala: o que está acontecendo? Os caras falam: o que é isso, Jesus? Está de sacanagem, né? Mas assim, aí o que acontece? Jesus fala: homens de pouca fé. Mas não no sentido de fé sobre... Porque às vezes a gente pega essa passagem e ministra assim que a gente tem que ter fé para vencer essa tempestade da vida, fé para vencer as dificuldades. Não, mas não é isso. Por quê? Porque antes dessa passagem, Jesus estava tendo um tete-a-tete com os discípulos e estava antecipando para eles a perda da presença física. Eu vou morrer, mas não se turbe o vosso coração, porque o Consolador vai vir, o Defensor, que é o Espírito Santo de Deus. Então eu vou morrer na cruz, viu? Então fica tranquilo. Então Jesus Cristo falou isso para eles. Então foi nesse sentido, fé de conhecimento. Por isso que eu costumo dizer, né? No sentido: olha, meu filho, o que eu falei para vocês ali mais tarde um pouco, antes? Falei que eu ia morrer aonde? Na cruz. Aonde nós estamos? Nós estamos no mar. Então eu vou morrer afogado ou vou morrer numa cruz? Morrer numa cruz, cara. Por quê? Porque Jesus sabia quem ele era, filho. Jesus sabia do propósito do Pai, Jesus sabia do seu destino. Uma cruz. E essa pergunta que eu quero lançar para vocês. Vocês sabem quem são vocês? Do propósito de Deus e do seu destino? Porque se você não sabe, você está correndo sério risco de morrer. É verdade. Afogado. Eu detesto andar de avião. Por isso que quando eu estou andando de avião, eu falo: graças a Deus, Senhor, nós juntos, nós já estabelecemos um bocado de coisa, né? Então eu sei que tem que cumprir tudo isso. Então eu viajo mais tranquilo. Então, você com o avião não vai cair agora, porque tem um tanto de coisa que você já deu ordem. Então o propósito, de alguma forma, vai te proteger, vai te dar um norte. Entendeu? Vai te dar um norte. Né? E essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. E às vezes as pessoas
Porque às vezes o que acontece? Nós estamos correndo sérios riscos mesmo de antecipar a nossa morte natural. Porque uma coisa é bom saber, nós sabemos, que ele vai morrer um dia. Né? Então, mas para as pessoas que não sabem o porquê que existe e do real propósito, ele está correndo um sério risco. Porque não tem significado nenhum nesse mundo. Né? Não tem significado nenhum. Né? Então eu tenho aprendido uma coisa, né? Que Deus não vai fazer nada através de você. Antes, primeiro ele tem que fazer em você. Se você não der essa permissão dele trabalhar em você, não tem como ele fazer através de você. Né? Eu tenho aprendido que na minha vida, a minha vida ela só vai ser usada por Deus quando ela não for mais minha. Quando eu pegar aquela única coisa que nós temos e Deus não tem, que é a minha vontade, e colocar para ele, agora Senhor, o Senhor guia. O Senhor que é o dono do leme. É o Senhor que vai dar direção para mim. Né? Porque eu sei que tudo já está escrito. A minha jornada já está selada. Mas nós precisamos entender qual é a jornada de Deus para as nossas vidas. Para a gente ser aquilo que a gente foi chamado para ser e viver uma vida feliz. Independente, nós trabalhamos com aquele povo duro de coração, né? Independente se eu estou na África, independente de onde eu estou, independente do grau da dificuldade, todos são filhos de Deus. Né? Eu também era duro de coração quando estava nas trevas, quando você viu o firma, né? Então, Deus é um Deus de processo, Deus não é um Deus de resultado. Às vezes nós somos movidos por isso, né? Por resultado. Você vai morrer de frustração. Principalmente se você for lá para o campo europeu, você vai morrer, né? Não é, pastor? O pastor teve uma experiência lá, o Tiago foi, vai morrer de frustração, porque lá tudo a longo prazo. E a vida é assim, a vida é uma vida de processo. Deus não é que Deus não quer resultado, mas Deus não é movido por resultado. Né? Deus é um Deus de processo, nós precisamos entender os processos da vida. Então a nossa luta não é contra o diabo já foi vencido, 2 mil anos na cruz, a nossa luta é contra nós mesmos. Por isso nós somos chamados para perder. Nós somos chamados para perder. Não tem outro sentido. Né? Nós somos literalmente o quê? Chamados para perder. E é exatamente, né, pastor? O contrário aqui no Brasil, né? Aqui o evangelho está sendo pregado, é que nós somos chamados para ganhar. Exatamente, está certinho. Então essa é a nossa missão, ensinar o povo a perder. É verdade. É ensinar o povo a perder. Sabe por quê? Porque as pessoas só falam em vitória. E quando ela encontra derrota na vida dela, ela não pode se levantar mais. Ela se prostra, embora, desfalece. Então nós temos que ensinar o povo, em nome de Jesus, geração eleita, a ensinar o povo a perder. Porque aí você vai achar. Você vai encontrar. Mas por que o ser humano não quer fazer isso? Né? Porque o ser humano, de alguma forma, essa é a natureza, a nossa natureza. A gente é movido por aquilo que nós estamos vendo, por aquilo que é poupado. Por isso que a Bíblia é um manual lindo, maravilhoso, que nos ensina a não caminhar por vista, mas por fé. É pela palavra de Deus. Né? Então hoje só ganha quem sabe perder. Porque nem tudo, né, vai dar certo, nem sempre a gente tem que ganhar. Então essa é uma questão de visão. Então, há uma grande diferença de inconformidade com insatisfação. Às vezes o que a gente mais depara são pessoas insatisfeitas. Por que são pessoas insatisfeitas? Porque são pessoas movidas por carência. E não tem um Deus como um pai, mas tem um Deus como um ídolo. Né? O ídolo no que sentido? Só vai para pedir. É um pedinte. Né? Por quê? Porque é um carente. E Deus não está aqui para realizar as nossas carências. Deus está aqui para trabalhar nas nossas carências. Meu irmão, você tem que virar homem. Chega de ser menino. Né? Então, se a gente for ali no livro de Daniel, lá no capítulo 1, a gente vai ver. Né? Então a gente vai ver o seguinte. Ali no primeiro versículo, a gente vê. Nossa, eu nem li aqui, gente. Eu tenho que ler aqui a Bíblia. Então vamos lá, ó, fala assim, ó, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade. Então todos nós somos escolhidos, mas poucos entendem que antes mesmo da gente nascer, né, Deus estabeleceu esse propósito.
E por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, porque poucos entendem. Então o que acontece? Lá em Daniel fala assim, que Nabucodonosor foi guerrear contra Judá, que era de Deus, né? Então o que acontece? O Ferpa lá foi guerrear contra o povo, contra o rei Joaquim. Então o que acontece? Está certo, se eu sirvo a Deus, se o inimigo está tentando contra mim, na lógica, Deus é a meu favor, e Deus vai nos conceder vitória. Esse é o grande problema, gente. O povo só fala em vitória, independente da situação, e tudo existe um propósito. E o que Deus fez aqui? Deus entregou o seu povo para quem? O inimigo. Então eu vejo em duas perspectivas esse texto, né? Então tudo é questão de visão. A gente pega o seguinte, Deus pega o teu povo e entrega para o inimigo. Parece uma maldição, não parece? Mas realmente, entregou ele para o inimigo. Mas qual que é a origem disso tudo? Foi Deus. Quem que entregou eles para o inimigo? Foi Deus. Então é uma maldição bendita. E aí, lá quando o Nabucodonosor pegou os inimigos tudo lá, os escravos, aí o que acontece? Ele manda chamar, vem lá, pega uns meninos lá, bonito, inteligente, vem cá e prepara o melhor para eles aqui no banquete. Chamou Daniel, vem cá, Daniel. E aí preparou o melhor pro cara, comida boa, e aí Daniel viu tudo aqui, não quero isso aqui não. Porque eu não sou movido por intenções, eu sou movido por uma convicção. Eu não quero isso. Mas aí, esse é o nosso problema. Se a gente for ver, o cara lá no cativeiro manda pegar o menino, e manda dar o melhor. É uma benção, né? O melhor. Mas qual que é a origem disso tudo? Nabucodonosor. Então, ó, benção maldita. Uma maldição bendita e uma bênção maldita. Então, o ser humano, com muita facilidade, ele pensa na coisa. Com muita facilidade ele se prostitui. Com muita facilidade ele negocia. Achando que tudo que é o melhor é de Deus. E às vezes não é. É uma bênção maldita, é um laço. Né? E às vezes, é por isso que aquilo que eu falei para vocês no começo, a gente vive numa sociedade funcional, só presta o que funciona. E a gente entra direitinho nesse sistema também. Ah, deu errado. Meu Deus. A gente desiste. E aí a gente vai vivendo uma vida de quê? De tentativa. Quantas vezes aí, quem que já? Eu já, sou o primeiro, que já leu um livro e não terminou. Começando e não terminando, gente. Né? Então o que acontece? Deus não trabalha com intenções. Deus trabalha com convicções. Nós não podemos ser movidos pelas circunstâncias, mas nós temos que ser movidos pela nossa convicção do nosso coração. Quem nós somos em Deus e o propósito do nosso destino. Então, aqui o ser humano, com muita facilidade, ele pensa na coisa e não na origem. Sendo que, na verdade, tem muitos melhor aí, que a origem é Nabucodonosor. Só que a igreja está tão acostumada a vitória, que pega tudo, meu irmão. Não quer nem saber, melhor, estou dentro. E às vezes é uma bênção maldita. E cai. Por quê? Porque o povo não está acostumado a perder. E nós temos que ensinar esse povo a perder. Nós temos que ensinar, esse é o caminho, porque nós vamos encontrar. Nós vamos ganhar, nós vamos achar aquilo que Deus tem para nós. Né? Então, o que acontece? Nós estamos vivendo uma sociedade cheia de pessoas sedentas. A Bíblia diz lá em Romanos 8,19 que a criação ela geme e anseia pela expectativa dos filhos de Deus. A criação não geme e anseia pelos crentes dos evangelhos. A criação geme pelos filhos de Deus. Porque a Bíblia diz que quem vê o filho, vê o próprio Deus. Então, se você é filho, as pessoas vão ver Deus em você, as pessoas vão ver o norte, as pessoas vão ver direção, as pessoas vão ver perspectiva, as pessoas vão ver propósito, as pessoas vão ver o próprio Deus. As pessoas não querem saber de crente evangélico, não. As pessoas estão gritando com uma expectativa muito grande dos filhos de Deus. Né? Então, o que acontece? Nós estamos numa sociedade cheia de sedentos. Então, qual é o nosso objetivo? É compartilhar, é repartir aquilo que Deus tem nos dado de graça. Né? De modo que eu me torno abençoado quando eu produzo a bênção, não quando eu recebo a bênção. Deus não é glorificado, gente, quando a bênção para em você. Não adianta. Desculpa.
Hoje o nosso problema são as bênçãos demais que nós temos recebido e que tem tudo se transformado em maldição. Mas sabe por que tem se transformado em maldição? Porque às vezes as pessoas chegam aqui e dão aquele testemunho de boca cheia. Olha aqui que eu recebi de Deus. Do que pegar essa bênção e dar continuidade e dar para a pessoa que não recebeu. Então Deus não é glorificado quando a bênção para em você. Deus é só glorificado quando a bênção alcança os outros. Quando a sua bênção alcança o outro. Aí Deus vai ser glorificado. Então a bênção não pode parar em você. Se parou em você, está errado. E às vezes a gente vem com boca cheia. Olha aqui que Deus me deu, Deus é bom. Para aqui e ai se alguém tocar. Ai se alguém chegar perto. Então eu sou até a quinta geração. Então a bênção não pode parar em você. E se você acha que Deus está te abençoando e ela parou em você, Deus não está sendo glorificado. A bênção tem que alcançar as outras pessoas que ainda não receberam. Então esse tem que ser o nosso objetivo. Então, diante disso tudo, nós somos chamados para ser discípulos não insatisfeitos, carentes, pedintes, mas discípulos inconformados. Não discípulos inconformados como, mano? Inconformados consigo mesmo. Inconformados consigo mesmo. Sabe? Uma pessoa inconformada consigo mesmo, a pessoa que não é inconformada consigo mesma é uma pessoa que não é inconformada com a miséria. A pessoa que não é inconformada consigo mesmo é uma pessoa que não é inconformada com a injustiça por nada. Porque o que acontece? Isso é muito interessante. Porque tudo que essa pessoa que não é inconformada consigo mesmo, tudo que ela transforma, porque ela transforma. Ela tem capacidade também de fazer alguma coisa boa. Mas ele faz com a motivação errada. Ele faz para se tornar o quê? Um herói. Sendo que o princípio da fé não é o heroísmo. O princípio da fé é o quê? É o morrer. É o perder. Porque Paulo ele fala a respeito disso. Fala, miserável que eu sou. O bem que eu quero fazer eu não consigo. O mal que não é para fazer eu faço às vezes. Paulo ele tinha consciência da sua fragilidade como ser humano. E a dependência total de Deus. Por isso nós somos entregues todos os dias ao matador. Nós temos que morrer e ele fala diariamente. E nós temos que gerar esse conformismo conosco diariamente. Por que disso? Isso é muito interessante, gente. Porque uma vez eu ouvi uma história do Francisco de Assis. E ele... Isso aqui foi... Até hoje mexeu com o meu coração. Para mim é uma das maiores histórias de exemplo da minha vida. De uma pessoa, de um discípulo inconformado. O cara estava lá com seus discípulos e ele estava fazendo a obra, né? Dando continuidade. E aí eles tinham distribuído alimento, um tanto de coisa, perdoou e tal. E eles estavam voltando para o caminho de casa. No voltar, eles encontram um mendigo. E aí esse mendigo pede para eles alimento, comida, enfim. E aí o Francisco de Assis chega para ele e fala assim, meu filho, o que a gente tinha, a gente já deu tudo. Mas o tempo não estava muito calor, estava um pouco frio. Ele pegou a capa, mas o que eu tenho eu vou te dar. Em nome de Jesus, ele pegou a capa e deu para o mendigo, cobriu. O mendigo ficou acolhido, né? Essa noite eu não passo frio. E aí no caminhar, chega mais na frente assim, Francisco de Assis, ele cai, se prostra no chão e começa a chorar. E aí os discípulos, sem entender, o que foi, mestre? Cara, eu me orgulhei da capa. Isso para mim é um discípulo inconformado assim mesmo. Eu mergulhei em fazer o bem. Às vezes é exatamente isso. Às vezes a gente, fazendo a coisa certa, a gente se orgulha. O nosso coração ensoberbece, mesmo fazendo a coisa certa. Por isso que nós precisamos morrer diariamente, porque a Bíblia diz que nós não somos capazes sequer de pensar alguma coisa boa em nós. Nós precisamos da graça, nós dependemos. Sabe, gente? E aí por isso que muitas vezes quando a gente cai nessa linha, a gente é mestre em julgar as pessoas, a gente é mestre em fazer comparações com as pessoas maus, com os falsos profetas, com as pessoas que têm barganhado o Evangelho. Por que eu falo isso? Tem muitos maus por aí, maus pastores, maus testemunhos, maus irmãos, maus pregadores, tem muitos maus. Mas aí quando a gente cai nessa linha,
e a gente não gera essa inconformidade consigo mesmo, a gente começa a julgar e fazer comparações. E aí a gente começa a falar igual os fariseus na época falaram: graças te dou, Senhor, porque eu não sou igual aquele cara da televisão. É de você, né? Graças te dou, Senhor, porque eu não sou aquele cara que não investe em missões. Graças te dou, Senhor, porque eu não sou igual aquele cara que matou. A gente começa a fazer comparação, sabe? E aí, inconscientemente, sabe o que a gente vai se tornando? Um fariseu. Porque quem não tem pecado atira a primeira pedra. O discípulo inconformado consigo mesmo é aquele discípulo que ele tem conformado todo o tempo. Jesus, essa é a real. Eu não amo como eu deveria amar. Eu não perdoo como eu deveria perdoar. Eu não abençoo como eu deveria abençoar. Eu não sirvo como eu deveria servir. Somos nós, gente. Por mais que você faz, você não vai fazer por completo. Por mais que você faz, você não vai amar do jeito que ele deveria amar. Então a gente não tem direito nenhum de fazer comparações com os maus. Sabe por quê, gente? Porque às vezes a gente tem que dizer assim: Jesus, tem piedade de mim. Porque se eu entro nessa linha, né, o que acontece? Nós sofremos o risco, quando a gente compara com os maus, nós sofremos os riscos, sabe de quê? De acontecer o quê? De perto desses maus aí, a gente se tornar o quê? Um herói. E quem que é herói aqui? Só Jesus. Ah, aquele cara da televisão faz isso. Perto dele eu sou o quê? Um herói. Sendo que o princípio da fé não é heroísmo, o princípio da fé é o quê? Morrer. É inconformidade com o Senhor. Entende tudo. Somos miseráveis, pobres, pecadores que dependemos da graça de Deus. Então nós fomos chamados para gerar isso, essa inconformidade constante com o Senhor. Porque até fazendo bem às vezes a gente se orgulha. Até fazendo bem às vezes a gente se acha. Tendo o poder na mão, a gente se acha no direito de fazer comparação, de julgar, né? E nós não fomos chamados para isso, não é verdade? Nós fomos chamados para ser o quê? Relevante numa sociedade que clama, que chora, que está sedenta pela manifestação dos filhos de Deus. Amém, gente? Amém. Paulo, ele aprendeu aos pés de Gamaliel. O cara estudou nas melhores faculdades, né? E o cara teve um encontro de Jesus com o cara do cavalo, e a vida dele mudou. Aí o povo chegou para ele assim e falou: cara, mas você está doido? Louquinho, porque Deus ama os loucos. Ele gosta de usar os loucos. Porque aquilo que eu considerava lucro, hoje eu considero como estrela. Né? Por que isso, gente? Aí ele chega para os filipenses e ele fala: eu desejo conhecer a comunhão do seu sofrimento. Eu desejo conhecer a comunhão da sua ressurreição, Senhor. Sabe quando ele falou isso, gente? Quando ele tinha 25 anos de ministério. Ele já tinha ido ao terceiro céu, visto a glória de Deus. Ele já tinha tido experiências fantásticas com o Senhor. Ele tinha feito milagres, altos milagres, né, operado na vida das pessoas. Muita coisa. 25 anos pregando o Evangelho, e o cara continuava dizendo: eu desejo te conhecer, Deus. Então é essa paixão que nós não devemos perder. É essa entrega que nós não devemos perder. Porque se a gente perde isso, a gente vai se achar no direito de comparar com os irmãos. E aí, o princípio da nossa fé não vai ser o morrer. O princípio da nossa fé vai ser o egoísmo. E nós não somos heróis. Nós não somos heróis. Nós dependemos todos os dias da graça de Deus para gerar essa inconformidade conosco, para cumprir com muita graça aquilo que a gente foi chamado para fazer. E sem Deus. É nessa perspectiva que você vai voar. É nessa perspectiva, com certeza, que você vai viver literalmente os sonhos de Deus para sua vida. E as coisas de Deus são muito altas. Gente, há 5 anos atrás eu não imaginava o Manuel hoje. Mas longe de vangloriar, porque eu sou limitado demais. Sou um pobre pecador, que falho às vezes com a minha esposa.
e preciso me arrepender todos os dias. Para ser na vida dela, para ser na vida dos outros. Preciso todos os dias reconhecer que eu não sou clara no perdão. Preciso reconhecer todos os dias que eu não amo como eu deveria amar, que eu não perdoo como eu deveria perdoar, que eu não sirvo como eu deveria servir, que eu não tenho essa entrega como eu deveria entregar a minha vida. É nessa perspectiva que Deus vai te levar a lugares que você nem imagina, mas que já está escrito antes mesmo de você ter vindo à existência. E é isso que de fato vai te preencher, trazer plenitude e realização para o seu coração. Então não poupe a sua vida. Quando você poupa a sua vida, você poupa para quê? Né? O Evangelho não é difícil, o Evangelho é muito simples. O ser humano que tem essa capacidade de dificultar as coisas, né? De se tornar o simples complicado. Então quando Jesus ele fala ali, né? Que se você perder, você vai achar, e aquele que acha que está ganhando alguma coisa, ele vai perder, vai morrer. Jesus não está falando de uma morte fisicamente, mas pior do que morrer fisicamente é você perder o tempo da sua vida em vão. Isso é pior do que a morte. É ver se você chegar no final da sua vida e olhar para trás, o que eu fiz? Nada. O que eu entendi? Nada. Sendo que na verdade todos os dias Deus te deu oportunidade para você ser. Então pior do que a morte física é você perder o tempo da sua vida em vão, sem entender quem você é, do propósito do seu destino. Nós possamos um dia chegar lá na glória e dizer para Deus, ao contrário de muitos que estão querendo aí chegar lá, graças a Deus, eu paguei minhas contas, comprei uma casinha, para você ver, comprei até um carrinho bom, maneiro, não saí devendo ninguém, meu nome está ali atrás. Tem gente com essa expectativa. Então, muito mais do que isso, nós possamos chegar na glória e dizer, Senhor, missão cumprida. Paga até a sepultura, né? Paguei até a sepultura. Dizer, Senhor, missão cumprida, eu combati um bom combate, eu completei a carreira, guardei minha vida no tempo certo. Em nome de Jesus. Missão cumprida. Diante das limitações, eu consegui. É a boa obra que o Senhor começou. Graças a Deus eu dei essa permissão, diante dessa inconformidade comigo Deus, e o Senhor completar com excelência, em nome de Jesus. Para que nós possamos ser uma família, uma igreja relevante na sociedade, né? Onde as pessoas possam ver filhos e filhas de Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe. Obrigado, viu, pastor? Obrigado, tchau. Pela oportunidade. Estamos juntos, viu? Amém. Marcelo, vai dar para pôr na página isso, né? Amanhã já está. Então tá bom. Aí é o seguinte, vocês espalhem essa notícia aí, dessa palavra para missionários. Eu creio que a maioria de vocês que estão aqui, inclusive a Fernanda, a Ana Luísa, o Tiago, a Estela, acertei? É Estela? Sandra. Estela é outra. Mas é Tiago. Vou 50%. Então, para todos, não é quem tem aqui carreira, nada disso não. Porque cada um de nós, como ele mesmo explicou de novo, né, tem um propósito. E eu fico muito feliz com essas coisas que batem com aquilo que a gente pensa que não adianta nada ficar morrendo de trabalhar para comprar casinha, para ter carrinho melhor, sendo que Deus pode dar uma Mercedes para mim se Ele quiser. Eu não preciso ficar correndo atrás. Está vendo, Bismarck? É isso aí, né, André? É isso aí. Então vamos pegar isso aí, colocar no nosso coração e aquele trem de olhar para trás quando chegar no final. Não, e o pior, sabe o que é? Porque lá no céu, assim, Deus vai fazer as contas lá, então nós já estamos dentro, né? O que vai rolar é só galardão, não vai fazer nem cosca, porque não vai ter inveja nem nada. Mas o pior é chegar na velhice, 70 e tantos anos, olhar para trás, não ter feito nada que presta. Esse é que é a dor, e que a gente está tentando convencer a igreja de mudar a mente. Entendeu? Estou com 54, se Deus me der até 74, quero olhar para trás,
Nossa, o tanto de gente que eu ajudei, graças a Deus, sem orgulho, sem honra, sem heroísmo, né? Graças a Deus, não tem nada. E a casa que eu tenho vai ficar para a igreja. E tudo que eu tenho, e o terreno que eu ganhei, nem meu vou no nome da David. Está vendo, amigos? Que eu te falo sempre? Não precisa ficar aí não. Nossa, bom demais, obrigado. E continua assim nessa linha domingo, nós queremos ouvir mais. Vai estar na página de hoje, de domingo. Como é que é a programação do Emanuel amanhã, depois? Amanhã ele vai ficar com a gente só aqui de dia, tá? E sábado ele vai falar aqui de noite, 7 horas. À noite aqui, né? Era para o caixa de jovens, mas ele vai para toda a igreja. Convidei todo mundo. A gente convida então outras pessoas para virem e aproveitarem outra palavra do Emanuel no sábado e domingo. E amanhã tem almoço, não é? Amanhã tem almoço. E quem está devendo almoço, paga amanhã. Amanhã nós vamos cobrar todo mundo. Quem vai fazer o almoço? Agora é Zilda. É Zilda, né? Beleza. Então amanhã tem almoço. Emanuel, você vem com a sua esposa, sua filhinha, para a gente conversar mais, o povo vir, estar com você e tal, etc. Tá bom? Esse almoço aí é comunitário aqui e é uma coisa muito boa. E no sábado, se o Tiagão fizer alguma coisa durante o dia que pode incluir as pessoas, você convida o povo aí para estar com ele. Sábado eu pretendo levar ele para conhecer o vídeo de Manainha. Tá bom. Então tá beleza. Tá joia? Vamos orar então, agradecendo tudo que Deus nos deu hoje. Põe na página esse trem aí, viu? Vamos ficar em pé. Vamos orar. Vou chamar minha mulher para orar. Vamos lá. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez nesse dia, Senhor. Quantas vezes nós já oramos, ó Deus, nessa manhã, na tarde, na noite. E é tão bom falar com o Senhor, ó Deus. Nós agradecemos porque todos saímos alimentados nessa noite, desse alimento espiritual, que o inimigo não pode tirar da nossa vida, Senhor. Então nos ajude, ó Deus, a estarmos meditando o que ouvimos, para que, ó Deus, a gente não perca esse propósito, ó Deus, de que é sermos servos do Senhor, sermos filhos de Deus nessa terra, Pai. Que o Senhor nos abençoe, dá-nos um restante de noite agradável. E nós já agradecemos pela chuva, Senhor. Estávamos orando ontem por essa chuva. Muito obrigado porque ela veio refrescar, veio molhar a terra. Da mesma forma com que essa palavra alcançou os nossos corações nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém.